Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Game of Thrones, A Lenda de Jon Artic. Capítulo 261, O Homem Sem Rosto. Ponto de vista de terceira pessoa. Além do muro, 298 depois de Cristo. Jon, aqui é Artica? Benjen ficou paralisado enquanto olhava o que estava diante dele. Jon havia escolhido um caminho que tinha um ponto alto para ter uma visão completa da cidade, o mesmo local que ele havia mostrado a Aemon, Ygritte e Arya quando os levou para Artica pela primeira vez. Era possível ver toda a estrutura da cidade, com sua enorme árvore no meio, dividida por seus distritos. Dentro das muralhas e ao sul da cidade, avistavam-se as montanhas com florestas. A leste da cidade, avistavam-se as fazendas e o canal que se estendia em direção ao mar, enquanto ao norte ficava o campo de treinamento dos soldados. A oeste era a única área que não apresentava nada particularmente impressionante. Mas Benjen não conseguia acreditar que tal lugar pudesse realmente existir. Impressionado, tio? Perguntou Jon em cima do fantasma, enquanto observava seu tio admirar o lugar, com um sorriso se formando. Ele ainda estava lá, em pé no topo do basilisco de Jon. Como você conseguiu construir algo assim? Ele murmurou gaguejando. Nunca em seus sonhos mais loucos ele poderia imaginar uma cidade como esta. Espere até ficar ainda mais impressionado quando estivermos dentro da cidade. Vamos agora, disse Jon, dando alguns passos à frente com o fantasma, enquanto todo o grupo recomeçava a se mover, deixando o topo da colina e seguindo o caminho que levava ao portão oeste do reino, depois de passar pela parte sul. Eu já tinha ouvido falar, mas ver pessoalmente é algo que eu jamais poderia imaginar, murmurou Benjen enquanto se aproximavam do portão. Algumas horas depois de terem começado a descer o caminho, enquanto Jon começava a contar como havia construído a cidade. Sim, mas eu nunca tive conhecimento de como construir uma cidade. Consegui desenvolver a ideia depois de ver como Porto Real e muitas outras grandes cidades ao redor do mundo, até mesmo Winterfell, foram construídas, através da visão verde. E devo dizer que de todos eles, Brandon, nosso ancestral, faz jus ao seu nome. Ele construiu Winterfell, Ponta Tempestade e alguns outros lugares, sem mencionar a muralha. Eu me desenvolvi muito com suas impressionantes técnicas de construção. Depois disso, não foi difícil encontrar depósitos de pedra negra enterrados no solo ao norte da muralha. E também com a habilidade dos anões que se integraram ao reino, e com uma base sólida de pedra negra, foi uma combinação de fatores que nos permitiu construir nossa cidade. Benjen assentiu ao ouvir isso de Jon, bastante impressionado. Mas isso não é tudo, Jon. Por que a vegetação verde neste lugar? Quer dizer, você disse que dependia de comida e de todos aqueles suprimentos trazidos para a muralha anos atrás, mas eu nunca imaginei que seria algo assim, murmurou ele. O lugar parecia mágico. Enquanto a neve se espalhava por todo o norte, ali, dentro daquelas muralhas, ela não existia. Apesar da baixa temperatura ainda persistir na região, todos os tipos de vegetação cresciam ali. Você se esqueceu de que eu poderia ser abençoado pelos deuses antigos, tio, comentou Jon com um sorriso. Para começar, temos o grande represeiro, como você pode ver naquela colina. Ele protege a Ártica do frio extremo, embora as baixas temperaturas ainda afetem o reino. No entanto, consegui transformar o solo em algo fértil, independentemente da temperatura, não há época de colheita limitada a uma única época do ano. Somos ilimitados e podemos cultivar qualquer alimento do mundo aqui, qualquer coisa cresce em nosso solo. E como você deve ter ouvido, temos o suficiente para abastecer a cidade e ainda vender nossa comida, disse Jon. Enquanto Benjen pareceu realmente impressionado ao ouvir isso, percebendo que ele realmente não sabia nada sobre este reino. Não consigo imaginar isso. Continuo pensando com você. Ele disse rindo, antes de parar de repente, sabendo muito bem o que ia dizer, olhando para Jon cuidadosamente, quase chamando Ned de pai, e Jon percebeu isso. Não tenho ideia de qual seria a reação do meu tio, comentou Jon, dando de ombros. Ele ficaria impressionado. Lyanna ficaria mais animada do que nunca ao ver um lugar como este. Ainda mais ela. Benjen murmurou as últimas palavras, olhando para Jon. Ainda mais porque foi o filho dela quem construiu. É mágico, Jon. Não consigo imaginar a emoção que ela sentiria ao ver um lugar como este. Ele falou enquanto se aproximavam do portão, que começou a se abrir com a chegada do grupo. Os guardas já estavam prontos para receber o rei. Jon permaneceu em silêncio ao ouvir isso, talvez tentando imaginar se sua mãe estivesse viva. Não que isso o atormentasse. Por mais que ainda desejasse que ela estivesse viva, sabia que as coisas eram como eram e nada mudaria. Mas não conseguia deixar de imaginar. Ela provavelmente teria reagido como Arya quando chegou à cidade, disse Jon por fim, e Benjen teve que concordar com isso. Enquanto passavam pelo portão com seu tio estudando todo o lugar, vendo os gigantes segurando o portão aberto antes de começarem a fechá-lo depois que o último basilisco passou. Seus homens receberam notícias sobre o outro grupo que também estava chegando, e levaria mais alguns dias para chegar. Talvez uma semana, tendo que trazer mais do que eles próprios, mas também um grupo de mulheres. Enquanto Jon, Duken, Benjen e os outros soldados foram para o norte para proteger os animais, um grupo de guardas reais já esperava por seu rei. Jon deixou seus homens organizarem as coisas, deixando Duken para trás enquanto seguia com o tio. Vamos para o castelo, comentou Jon enquanto montava em seu cavalo. Ele já estava preparado, assim como seus homens, e permitiu que Fantasma se movimentasse com mais liberdade. Ao mesmo tempo, um cavalo foi entregue a Benjen, que foi apresentado como tio do rei e convidado especial, embora eles estivessem surpresos.
e até mesmo mantivessem alguns olhares de raiva e cautela, sabendo muito bem quem ele era, e suas roupas da patrulha da noite não ajudavam muito. Você verá seus amigos amanhã. Por enquanto, seja meu convidado especial em minha casa, disse Jon, enquanto Benjen olhava para a cidade pelo lado norte, antes de começarem a cavalgar e entrarem nas ruas, cercados por seus homens. Se Benjen já estava surpreso com a estrutura da cidade, a atividade dentro dela o deixou ainda mais atordoado. Era marcada por 3 raças comumente vistas por toda a cidade: gigantes, anões e humanos. Como você pode ver, é aqui que as raças podem coexistir umas com as outras, tio. Jon disse quando viu a expressão de Benjen enquanto observava as áreas mais movimentadas à medida que eles entravam em direção ao castelo. Como? Você está dizendo que essas pessoas vieram do norte do muro? Ele não conseguia acreditar, imaginando se aqueles eram realmente os selvagens com quem ele lutava entre a vida e a morte para salvar sua própria vida e a de seus irmãos. Quando explorava o norte da muralha e garantia que nenhum selvagem a cruzasse para sequestrar, saquear, estuprar e matar aldeias do sul, como faziam há séculos e milênios. O que ele viu foi um povo ativo, não civilizado, que estava nas ruas vendendo, conversando, rindo e discutindo ao mesmo tempo em todos os lugares. Um tipo de atividade que ele nunca vira na vida, talvez em Arrinhal, quando as pessoas se reuniam em tons alegres para o torneio, mas ali, era uma cidade. Eles são assim todos os dias? Ele perguntou. Obviamente, neste momento, eles estão descobrindo o poder do dinheiro, podendo comprar coisas com as moedas que ganharam. Isso certamente levará muito tempo, trazendo novas sensações ao meu povo, até que eles realmente se acostumem com a ideia de trocar coisas por dinheiro, disse Jon. As pessoas não eram estúpidas, mas nunca tiveram um sistema monetário tão fácil durante a maior parte de suas vidas. Certamente as moedas trouxeram uma nova sensação, pois podiam comprar o que quisessem e pudessem. O comércio já estava começando a esquentar nessa época, com pessoas comprando e vendendo coisas em troca das moedas que Artica havia adotado para si. Benjen podia ver pessoas, famílias e até crianças caminhando pelas ruas à distância, enquanto na rua em que estavam, todos pararam para vê-los cumprimentando Jon. Ao mesmo tempo, muitos o reconheceram, devido às suas roupas pretas como membro da patrulha da noite. Certamente não faltaram olhares desagradáveis entre a população de Ártica, dado o rancor que guardavam ao longo dos anos. Ninguém disse nada enquanto caminhavam, com as pessoas sabendo muito bem ao longo dos anos, informadas silenciosamente que o rei tinha um parente na patrulha da noite, o que já indicava quem era aquele homem caminhando ao lado dele, enquanto continuavam em direção ao castelo. Quando chegaram, Jon foi recebido por toda a família na entrada. Benjen viu 5 esposas e 4 filhos, e Jon pediu para Eragon não estar lá, pois ele certamente assustaria seu tio naquele dia e o apresentaria no dia seguinte. Este é meu tio, Benjen Stark. Jon o apresentou após cumprimentar suas esposas e filhos. Enquanto todos o cumprimentavam respeitosamente, seus filhos estavam curiosos para ver um parente de seu pai. Benjen também olhou para as crianças, vendo aqueles olhos Targaryen na maioria delas, enquanto Brandon, o mais novo dos 4, era um Stark completo. Vamos, tio. Você vai ficar no castelo. Vamos tirar essas roupas. Afinal, até meus guardas estão te olhando de soslaio. Jon riu ao dizer isso, já que até alguns de seus homens conheciam muito bem o primeiro patrulheiro da patrulha da noite, tendo lutado pessoalmente com ele ou pelo menos ouvido histórias de seus pais. Mas mesmo que alguns o vissem de forma negativa, ele ainda era protegido por Jon. Ele não deixava ninguém machucar seu tio, por respeito e até mesmo por medo que tinham do rei. Benjen recebeu um quarto e foi introduzido no castelo logo depois, com Jon pedindo aos seus servos que o ajudassem lá, enquanto ele conversava com sua família depois de tomar banho. Quando a noite caiu, Benjen jantou com a família real, comendo coisas que jamais poderia imaginar, nem mesmo em Winterfell, com Jon mantendo sua atenção nele, conversando e compartilhando algumas histórias enquanto ouvia algumas coisas sobre Lyanna, com apenas uma das esposas parecendo não querer prestar atenção na conversa. No dia seguinte, Jon levou seus 4 filhos para um passeio pela cidade, enquanto mostrava o reino para Benjen, e até mesmo para seus próprios filhos, que tiveram a rara oportunidade de deixar o castelo devido à pouca idade. Mas Jon sabia que também precisava acostumá-los com as pessoas e com a própria Ártica, já que um dia eles governariam aquele lugar. O próprio povo passou para exclamar sobre os príncipes, sendo uma rara oportunidade de vê-los dentro de carroças cercados por guardas reais. Jon acabou levando Benjen para ver a velha ama e Odor novamente, ou melhor, Vilis, seu verdadeiro nome. Benjen perdeu toda a cor quando viu o dragão branco gigante voando perto da cidade ao ver Jon, enquanto isso assustava a todos, e Jon teve que tirá-lo de lá, esperando o momento de apresentá-los. Benjen imediatamente perguntou a Jon, atordoado, pois já tinha ouvido algumas coisas das crianças nas carroças. Mas Jon não tinha dito que havia um maldito dragão gigante em sua cidade. De qualquer forma, os dias foram passando, e ao sul, conforme a companhia Stark avançava em direção a Winterfell finalmente. Antes que os nobres se dispersassem após mais alguns dias comemorando no castelo Stark, eles tiveram uma surpresa naquele dia. Um grupo carregando a bandeira de Lord Reed estava se aproximando do grupo principal. O que é isso?
Ned parou seu cavalo imediatamente, enquanto seus filhos estavam logo atrás dele. Eles deixaram o castelo de Lady Dashtin após uma série de conflitos que ela teve com eles, mostrando abertamente seu ódio pela família Stark. Entretanto, as coisas não saíram como ela havia planejado, já que os Starks estavam mais agressivos do que ela esperava, o próprio lobo silencioso estava mais ativo, enquanto a própria Arya entrava em choque com a mulher nobre e arrogante na frente de todos, trocando farpas o tempo todo. Isso foi testemunhado por todos os herdeiros presentes na companhia. Certamente não seria bom para a casa Dashtin depois daquela visita. Eles certamente perderiam a reputação entre os nobres, embora a própria Lady Dashtin já estivesse em uma situação muito ruim. Ela não tinha herdeiro para dar continuidade à família Dashtin, e não estava procurando outro marido, mantendo-se ali como senhora de vila acidentada. De qualquer forma, nenhum Stark queria se envolver nisso. Lord Stark, o filho mais velho de Lord Reed, Jojen, está se aproximando junto com sua irmã, enviado por Lord Reed. Um guarda foi ver os homens Reed e retornou com informações para seu senhor. Eles gostariam de nos acompanhar até Winterfell para demonstrar respeito, já que ele é um dos poucos lords que não está viajando com o grupo. O guarda finalizou a informação. Bran vai ficar muito feliz que Meera Reed esteja aqui. Arya, ouvindo o soldado atrás de Robb, disse em voz alta, enquanto o irmão mais novo ficou todo vermelho ao ouvir isso. Sua irmã vira o olhar apaixonado que ele lançou à filha Reed na primeira vez em que a viu. Certamente isso a fez começar a provocá-lo enquanto estavam na fortaleza Reed o tempo todo, para a frustração de Bran, que não sabia onde esconder o rosto ao ouvir aquilo da irmã, especialmente na frente de todos. Ou pior, na frente da própria Meera Reed. Pare com isso, Arya. Bran murmurou, completamente envergonhado, enquanto até Robb esboçava um sorriso ao vê-lo. Mas é estranho, pai. Você não acha? Arya não se conteve e murmurou, voltando-se para o pai com um olhar mais sério, ao ver a chegada dos Reeds tão repentina, enquanto eles haviam escolhido ficar em Greywater Watch quando partiram de lá. Eu sei, mas não importa. Teremos que recebê-los. A família Reed será sempre bem-vinda em Winterfell, não importa a ocasião, disse Ned, autorizando a aproximação. Rapidamente cavaleiros carregando a bandeira do Lagarto Verde se aproximaram deles, enquanto as duas crianças se aproximaram de Lord Stark. Lord Stark, obrigado por nos receber. Sei que é repentino, mas nós pensamos bem, e meu pai me enviou, disse ele. Muito bem. Juntem-se a nós. Lord Stark aceitou sem ofender, enquanto Jojen acenava para todos, seu olhar pousando em Arya. Mas não da forma como a maioria dos lords olhava para sua beleza, mas sim com cautela. E ela sabia que ele queria algo dela, estreitando os olhos em resposta. Certamente, eles tinham falado em Greywater Watch sobre Jon, já que ela sabia que ele tinha ido lá, feito perguntas e alegado que ele e Jon tiveram uma visão do passado, testemunhando toda a rebelião de Robert. Eles continuaram viajando. Depois de 50 lords, Reed se estabeleceu vários lugares atrás da companhia principal, sem reclamar de ter chegado tão de repente. Ele não se misturava muito com os outros lords e casas, mas também não era antissocial. De qualquer forma, quando eles acamparam para passar a noite, ainda tendo muitas noites pela frente antes de finalmente chegarem ao castelo, Arya estava sentada sozinha com seu irmão quando notou os irmãos Reed se aproximando deles, junto com um dos guardas reais de Artica que a acompanhava, a quem ela pessoalmente havia pedido para trazê-lo. Eram apenas eles enquanto Robb cuidava dos assuntos com seu pai, conversando com outros lords ao redor do acampamento. Bran, você poderia mostrar o acampamento para Meera? Arya perguntou ao irmão que ficou um pouco vermelho ao ouvir isso, olhando imediatamente para Meera e tremendo com a ideia de caminhar sozinho com ela. Ela adoraria, disse Jojen, interpretando o tutor da irmã, que assentiu com um olhar um tanto cauteloso, já que Bran era apenas uma criança, alguns anos mais novo. Mas ela concordou. Afinal, eles estavam apenas passeando. Não era como se o garoto fosse cortejá-la. Pobre rapaz, já está iludido. Arya murmurou, vendo que seu irmão imediatamente se iluminou com um sorriso ao vê-la concordar. Enquanto ela podia ver que a garota não sentia muita atração por ele, pelo menos não agora, e ela olhou para Jojen. Sente-se ao meu lado, ela disse, enquanto ele se aproximava e sentava ali, de frente para o fogo. Vamos lá, me diga, o que você realmente está fazendo aqui? Ela disse diretamente, não querendo perder tempo. Ele suspirou. Tive uma visão. Igual a quando ele disse que viu o Jon. Ou melhor ainda, um dragão chegando no pântano. Ela estreitou os olhos. É sobre o Jon? Não. É sobre você, ele disse. O que você quer dizer? Arya estreitou os olhos. Eu vi uma sombra se escondendo em Winterfell. Ela planeja tirar uma vida, foi paga para isso. Mas eu a vi lutando contra uma mulher com uma espada de aço valeriano. Em outras palavras, eu vi você lutando contra um assassino em Winterfell, murmurou ele, enquanto Arya estreitava os olhos. Um assassino? Ele deixou a palavra escapar cuidadosamente de seus lábios. Sim, e o alvo dela era um lobo, disse ele sério. Arya não disse nada, apenas estreitou os olhos. Obrigada foi a única coisa que disse, pensativa. Não é nada. Eu também estarei em Winterfell. Não quero que nenhum Stark morra, e vou ajudar, disse ele, começando a se levantar e ir embora. Você ouviu, não é? Arya disse para Jill que estava ali perto, agora sozinha. É claro, princesa. E é claro que aquele assassino será morto de preferência por mim. Afinal, eu não gostaria que você corresse perigo. Não sou nenhuma donzela em perigo, Jill. De qualquer forma, vamos ficar alertas, disse Arya séria.
Ao mesmo tempo, em outra estrada, um grupo de carroças esperava do lado de fora da cidade de White Harbor, no portão norte. Você só está aparecendo agora, Albert. Meu Deus! O que você estava fazendo? Tirando a roupa ou algo assim? Zombou um homem um pouco mais jovem, enquanto o outro, muito parecido com ele, saía da cidade num cavalinho. Desculpe, dormi demais, disse ele. Continue assim e a senhora de Winterfell não vai nos contratar de novo, seu idiota. Você sabe como é difícil conseguir um emprego em um castelo nobre, especialmente um da casa Stark em Winterfell? Vamos ganhar um bom salário por isso, resmungou ele. Eu sei, murmurou o homem enquanto seu amigo olhava para a cidade e via fumaça subindo do centro, parecendo surpreso. Isso é fogo? Ele perguntou. Deve ser, não sei. Não é da nossa conta. Vamos andando, já não estamos atrasados, disse o amigo. O outro suspirou virando seu cavalo abatido. Tudo bem, vamos, disse ele, enquanto o segundo homem o seguia em direção a Winterfell. Seria uma jornada de vários dias. Enquanto isso, as pessoas gritavam ao ver uma casa pegando fogo na cidade. Apaguem o fogo. Apaguem, gritavam as pessoas enquanto dentro da casa pequena e pobre, um corpo jazia no chão. As chamas já alcançavam consumindo tudo. Mas havia algo muito específico naquele cadáver. Seu rosto havia sido removido do pescoço para cima, junto com os cabelos, deixando apenas carne crua. As chamas o alcançaram e o consumiram, sem deixar vestígios do assassino sem rosto. Capítulo 262, Eventos no Ártico. Ponto de vista de terceira pessoa. Ártico, 298 d.C. O som de bebês ecoou pela sala, removendo o outro, enquanto a última mulher fazia um esforço para empurrar a criança para fora. Jon estava com ela, colocando a mão sobre a barriga de Rhaenys, para curar suas partes um pouco machucadas do último bebê que havia nascido, e agora Jon voltou sua atenção para Daenerys. As mãos dele brilhavam sobre a barriga dela, esforçando-se para trazer o bebê para fora. Por algum motivo, Daenerys e Rhaenys haviam escolhido dar à luz ao mesmo tempo, o que indicava que no dia em que conceberam a semente de Jon, fora durante a noite de núpcias, logo após o casamento. Ygritte estava no quarto com seu filho no colo, que também chorava, ela havia dado à luz 2 dias antes. Jon sabia que eles viriam uma semana atrás e rapidamente os colocou em repouso na cama, com criadas que ficavam com eles dia e noite, mesmo com Jon dormindo no mesmo quarto às vezes, sem parentes, é claro. Daenerys estava nervosa, dava para perceber pelo suor escorrendo do seu rosto. Ela se esforçou quando o bebê começou a nascer. Fique calma, ele está saindo. Jon disse, soltando a mão de Rhaenys e tocando a testa de Daenerys, que assentiu para ele, antes de Jon começar a apertar a mão dela com força para ajudá-la a se concentrar. A mão dele continuou brilhando em sua barriga enquanto as curandeiras e até mesmo as crianças da floresta presentes a guiavam, ajudando o bebê a sair cada vez mais. Minha filha, entregue-a para mim. Rhaenys pediu rapidamente enquanto limpavam a garota coberta de sangue. Aqui está ela, minha rainha. As mulheres entregaram o bebê, e Rhaenys a pegou puxando-a para perto e beijando-a, vendo sua segunda filha, uma menina com cabelos platinados e olhos violetas. Ela se parece tanto com você, Jon comentou, olhando para a garota e sorrindo ao vê-la. Sim, então devemos chamá-la de Visenya? Ela perguntou sorrindo. Sim, é um ótimo nome, disse Jon enquanto estudava a garota, que tinha o mesmo nariz que ele, embora o resto do rosto fosse da mãe. Jon se virou para Daenerys, que ainda estava lutando para dar à luz o último bebê. Ele está quase saindo, Rainha Daenerys, disse a mulher, ajudando-a entre as pernas. Então o choro começou a tomar conta da sala com o terceiro bebê. Estou indo agora. Laena está um pouco assustada agora, disse Ygritte, saindo do quarto. Pois os bebês já estavam começando a nascer e sua filha recém-nascida estava bastante agitada com os gritos de seus meio-irmãos. Ela saiu do quarto, deixando Serena para trás, que também estava parada num canto, observando para garantir que tudo corresse bem. Ela estava grávida e teria seu bebê em 4 ou 5 luas. Ygritte saiu e encontrou 4 crianças em outro quarto perto daquele usado para os partos, onde viu seus 2 filhos, Lyanna e Brandon, junto com Jaehaerys e Locke, cuidando dos irmãos ou ajudando Iori que estava com eles. Aegon. Na sala de parto, Daenerys murmurou, olhando para o garoto Targaryen vindo em sua direção, enquanto Jon terminava de curá-la. Ele é tão lindo, ele se parece tanto com você, Jon. Ela murmurou ao ver seu rosto, enquanto ele abria seus olhos violeta para ela, olhando-a com curiosidade. Sim, Jon se aproximou de Daenerys e beijou sua testa, ainda um pouco suada, depois foi até Aegon e o beijou. Seu olhar então se voltou para Rhaenys na outra cama, enquanto verificava se ela também estava bem, e dava atenção a Visenya. Jon era agora oficialmente o rei com 7 príncipes, já que 2 meninas e um menino nasceram nos últimos dias. Ele certamente não poderia estar menos feliz com isso, enquanto observava Rhaenys e Daenerys examinando os bebês. Vamos movê-los para outra cama e jogar isso fora. Jon deu a ordem enquanto os filhos da floresta terminavam de examinar os bebês e avaliar suas condições. As mães foram levadas para as camas já preparadas no quarto e trocaram de roupa ali mesmo para se manterem limpas, enquanto os bebês foram enrolados em panos azuis com o símbolo branco do Ártico. Vou chamar os outros, disse Jon, saindo do quarto e indo até o resto da família, enquanto Serena ficou para trás para cuidar deles, conversando com as mães agora que os bebês estavam calmos em seus braços. Jon, Iori o viu assim que ele entrou. Eles nasceram.
Vamos, disse John, sabendo que seus filhos queriam ver os novos irmãos. Vamos! Lyanna exclamou animadamente. Só não corra assim, nós vamos todos juntos, Lyanna, disse John, impedindo-a de fugir. Tudo bem, papai, ela murmurou antes de erguer os braços para ele. Então me carregue, pediu. É uma ordem, princesa do Ártico? John perguntou com um sorriso de lábios fechados. Sim, papai. Ha. Ela começou a rir, de boca aberta, com alguns dentes ainda nascendo. John a pegou e a levou junto, enquanto Ygritte e Iori trouxeram o resto das crianças. Eles entraram enquanto Jaehaerys tentava alcançar Loki em direção à cama, e John também colocou Lyanna no chão. Ela fugiu rapidamente com os irmãos. O único que não conseguiu correr direito foi Brandon, que estava sendo carregado por Iori. Ele é tão pequeno. Lyanna exclamou ao lado de Aegon nos braços de Daenerys. Claro que sim, irmã, você também era assim. Loki respondeu enquanto olhava para Visenya. Você também, idiota, resmungou Lyanna. Cuidado com a boca, Lyanna. Não fale assim com seu irmão. Ygritte imediatamente falou mais alto com a filha, não gostando do tom dela. Sem discussão aqui, seus irmãos acabaram de chegar. Deixe-os e suas mães descansarem. Além disso, Lyanna, Loki só disse a verdade, ele não estava sendo mal. Peça desculpas a ele. Jon disse. Desculpe. Lyanna murmurou de cabeça baixa. Abracem-se agora. Serena se aproximou de Jon, enquanto as duas crianças se aproximavam e se beijavam no rosto. Se eles já estão assim agora, imagine quando crescerem e os outros também estiverem na idade de nos dar dor de cabeça. Você consegue imaginar, Jon, disse Serena enquanto as crianças se espalhavam novamente para ver os bebês. Mesmo que você, o mais calmo de nós, tenha levantado essa preocupação, você sabe muito bem que nossos filhos causarão problemas. Respondeu Jon enquanto as duas camas eram cercadas pela família. Uma batida na porta fez Jon olhar para ela. Sim, perguntou ele. Meu rei, os lobos estão agitados. Alguém abriu a porta ligeiramente para dizer isso. Tragam os filhotes. Eles já estão criando laços com os bebês, disse Jon, porque embora não houvesse mais ovos de dragão prontos para chocar no momento, cada bebê nascido no Ártico ainda era recebido por uma ninhada e um lobo gigante trazendo um filhote para o castelo quando a criança estava prestes a nascer. Eles foram mantidos separados e cuidados até os filhos de Jon nascerem, e então trazidos até eles, permanecendo ao lado deles a partir de então como companheiros leais, guardiões e protetores. Assim que os filhotes de lobo foram trazidos para a porta, Jon os pegou e os levou para a cama. Embora também tivessem nascido recentemente, tentaram alcançar as meninas e acabaram dormindo embaixo delas. Jon passou algum tempo lá com a família, até que as mulheres que cuidavam das rainhas retornaram para orientar as mães, parteiras experientes, treinadas com o conhecimento médico que Jon lhes havia transmitido nos primeiros anos da Arctic. Desde então elas ensinaram centenas de outras parteiras que agora ajudavam a fazer partos em todo o Arctic, o que não foi pouca coisa, já que a taxa de mortalidade havia caído significativamente. O povo livre, agora conhecido como Árticos, estava vivenciando um boom de nascimentos, com o número de recém-nascidos ultrapassando até mesmo a população adulta. Não que isso fosse ruim, Ártico teria uma geração muito maior do que a primeira e poderia preencher muito mais vagas na cidade. Afinal, não chegava nem perto da metade de sua capacidade de construção, capaz de abrigar até 10 milhões de pessoas se todo o espaço urbano dentro das muralhas do reino fosse utilizado. De qualquer forma, Jon não saiu do castelo pela semana seguinte, querendo fazer uma pequena pausa. Apesar de receber visitas importantes constantemente e ter papéis para assinar sobre mudanças nas leis e aprovações para construções em larga escala na cidade, ele também passou um tempo com seu tio, que acabou se acostumando ao reino. Embora inicialmente tenha ficado bastante surpreso pelo fato de Jon ter quase 30 dragões vivos, quase o dobro do número que a casa Targaryen tinha em seu auge, Jon conseguia entender. Imagine acreditar que os dragões estavam extintos e de repente descobrir um reino em ascensão controlando a maior rede comercial do mundo e revolucionando a guerra com gigantes em suas fileiras, e que de repente possui tantos dragões. Jon sabia que isso despertaria medo entre seus inimigos, mas também ganância. E ele não queria lidar com isso ainda, não depois de ver tantas pessoas já fazendo de tudo para se apossar dos dragões. Ele queria adiar esse confronto e pretendia fazer o mundo até onde pudesse controlá-lo, acreditar que o Ártico era poderoso, mas não tão poderoso a ponto de não conseguirem compreender seus limites. Ele pediu a Benjen que mantivesse essa informação oculta, pois isso beneficiaria tanto o Ártico quanto o Sul, embora este último estaria em uma posição muito pior se ela fosse divulgada. Benjen também visitou seus dois companheiros sobreviventes, juntamente com soldados e nobres do Sul que trabalhavam na pedreira. Ele encontrou Lord Westerling, que estava claramente exigindo ser removido com a patrulha da noite quando soube que eles seriam transferidos para fora do Ártico. Obviamente era um pedido inútil. O Ártico os manteria presos até que Jon acreditasse que não havia mais necessidade de esconder seus segredos, já que tinham visto Eragon em ação. Jon havia planejado não enviá-los para a patrulha da noite ainda, então ele manteria seu tio Benjen no Ártico por pelo menos algumas luas. Enquanto isso, o segundo grupo vindo do sul chegou alguns dias depois do primeiro, e as mulheres de Craster, suas filhas e netas de todas as idades, foram colocadas em alojamentos para começar a se adaptar ao novo lar, com Jon designando tutores para a tarefa. Jon não conseguia deixar de aproveitar a família mais do que em qualquer outro momento da vida, a única que faltava era a Arya.
Mas então, aquela semana finalmente chegou ao fim, e Jon retornou aos seus deveres como rei. Alguma notícia de Brinden? Ele já deveria ter voltado, Jon perguntou aos seus homens enquanto se dirigiam ao Senado. Alguns navios que estavam à frente dele também chegaram atrasados, há 2 dias. Ele provavelmente está perto, meu rei, disseram. Tudo bem. Vamos, tio, disse Jon, desmontando e entrando no Senado enquanto Benjen o seguia, imaginando o que Jon pretendia fazer com ele ali, já que o havia chamado naquela manhã, dizendo que queria lhe mostrar uma coisa. Eles desceram as escadas quando Benjen se viu diante de uma grande sala contendo um único ser em cativeiro, depois de passar por mais de 20 guardas que mantinham a porta segura. O que é isso? Benjen sentiu um arrepio quando a criatura o encarou, olhos azuis como a morte. Esse é o caminhante branco que mantemos acorrentado com aço valeriano. O único que conseguimos capturar e ainda manter aqui, disse Jon enquanto se aproximava casualmente, ao contrário do cauteloso Benjen, que parecia temer a criatura apesar de suas restrições. Eu sempre acreditei quando você disse que eles existiam, mas isso, ele murmurou, incapaz de encontrar a palavra perfeita para descrever exatamente o que sentia por aquela coisa. Eles são a própria morte, tentando destruir o mundo, mas falharam. Jon disse enquanto o caminhante branco o encarava com olhos frios. Benjen engoliu em seco. Eles entendem o que eu digo, mas raramente falam. Ele só falou comigo uma vez, disse que todos nós íamos morrer. Dá para acreditar nesse cara, zombou Jon, apontando para o caminhante branco e olhando para o tio. Jon. Benjen ficou assustado e atordoado ao ver seu sobrinho brincando com tal coisa, enquanto o caminhante branco apenas olhava para Jon em silêncio. Eu só queria saber se ele é um dos filhos daquele bastardo do Craster. Jon comentou casualmente dando de ombros. Agora vamos continuar, vamos ver os fantasmas, as criações que eles usaram para seu exército. Jon continuou caminhando com seu tio pelos corredores subterrâneos do Senado, mostrando-lhe o que eles haviam guardado dos caminhantes brancos. De volta ao castelo, Jon mostrou as espadas e lanças de gelo, enquanto Benjen o bombardeava com perguntas sobre tudo, logo antes de ser visitado por seus ministros, que tinham vindo parabenizá-lo pelos novos príncipes do reino e pela celebração realizada, bem como por reuniões importantes relacionadas ao reino. Hoje não foi diferente, pois ele jantou com eles para discutir mais assuntos do Ártico. Com o passar dos dias, um grupo de navios finalmente entrou no canal, com os batedores Varg já cientes disso, Brinden finalmente havia chegado ao reino. Brinden finalmente retornou, depois de 2 luas e meia navegando pelos mares. Durante a viagem, enfrentaram diversas tempestades que causaram atrasos, até finalmente chegarem à sua terra natal. Os navios vindos da Baía dos Escravos continuaram avançando pelo canal, passando pela estátua do rei, entrando oficialmente no Ártico e navegando pelo distrito agrícola do reino. A capital estava logo à frente, e logo eles chegaram ao porto, onde um novo lote de navios já estava sendo preparado para zarpar. Eles encontraram alguns de seus navios no mar, mesmo sendo escoltados, já que o comércio estava mais forte do que nunca. O gelo que Jon havia lançado como negócio tornou-se um sucesso mundial juntamente com vários outros produtos. Sabia-se que mesmo em Essos, pessoas de Westeros compravam caixas de gelo lacradas para levar aos seus senhores, fosse para revenda a outras casas ou para uso pessoal. Não era uma troca frequente entre os mercadores Essosi, pois Jon cobrava por qualquer caixa perdida, rastreando exatamente quantas eram colocadas em cada depósito, já que o custo de substituição de caixas mágicas era alto para os bolsos desses mercadores, com seus contratos sendo rescindidos se eles não pagassem. Jon, junto com os outros administradores comerciais, não estava realmente preocupado com aquelas caixas estarem nas mãos de outras pessoas porque, como o rei havia planejado desde o início, as caixas se tornavam inúteis depois de um certo tempo. Elas não conseguiam mais manter a temperatura quando a energia mágica acabava. De qualquer forma, o navio atracou em um ponto do porto, onde alguns guardas já estavam vindo recebê-lo. Não foi uma recepção tão grandiosa como a que o rei recebia quando voltava de viagens, mas Brinden certamente não podia reclamar, principalmente quando viu o próprio rei se aproximando do porto para recebê-lo. Ele desembarcou um momento depois, encontrando o próprio Jon, que estava na forja do rei, trabalhando com aço valeriano quando soube da chegada de Brinden e decidiu ir vê-lo. Ao olhá-lo, Brinden não pôde deixar de apertar os lábios, lembrando-se do que ouvirá de Shiera Seastar, sua antiga companheira de cama. Embora ela o tivesse usado, e até dormido com outros homens só para provocar seu ciúme, ele não podia negar que ela o enlouquecera quando ele era mão do rei e durante a guerra contra seu meio-irmão, Daemon Blackfyre. Mas depois disso, ele começou a sentir repulsa por ela, e eles seguiram caminhos separados. Shiera Seastar, de alguma forma, conseguiu prolongar sua vida através da magia do Deus Vermelho. Ela era uma sacerdotisa e ajudara Jon em sua jornada para o sul de Essos até Iti. Pode-se até dizer que o casamento entre Jon e a princesa Iori foi inteiramente obra dela. Ela forjou esse vínculo. Mas ela dissera coisas difíceis de aceitar. Coisas sobre o futuro. Sobre como eles não derrotariam de verdade os caminhantes brancos agora, e que eles retornariam. E que a espada que destruiria o mal de uma vez por todas exigiria algo que certamente machucaria Jon profundamente se ele tivesse que fazê-lo. Então ela propôs algo mais, que ela e Brinden se sacrificassem juntos para dar vida à espada. Era um pedido estranho, mas ainda assim o suficiente para fazer Brinden se perguntar se o que ela havia dito era verdade.
De qualquer forma, não havia mais nada a fazer agora. Ele estaria pronto para enfrentar esta guerra e acabar com os caminhantes brancos de uma vez por todas. Aquela batalha estava mais acirrada do que nunca. Meu rei! Ele se posicionou rapidamente diante de Jon e foi cumprimentá-lo, abaixando a cabeça em sinal de respeito. Vejo que o melhor espião do Ártico retornou. Brinden, precisamos de você agora mais do que nunca, disse Jon, apertando sua mão. Sim, estou aqui para servir o Ártico e a humanidade, mais do que nunca, ele respondeu. Ótimo. Vou pedir aos outros ministros para te atualizarem sobre tudo o que está acontecendo. Enfim, como estão as coisas na Baía dos Escravos? Ou ainda podemos chamá-la assim? Perguntou Jon. A cidade está em reconstrução, meu rei. Tudo está indo perfeitamente conforme o planejado, e os sacerdotes vermelhos permaneceram fiéis à sua palavra em nos ajudar. Os Árticos já começaram a implementar um novo sistema sem qualquer dificuldade ou resistência, disse ele. Excelente. Falaremos mais sobre isso depois. Bem-vindos de volta. Se quiserem descansar, sintam-se à vontade para fazê-lo e entrar em contato com qualquer ministro. Ou, se preferirem, podemos agendar uma reunião para saber mais sobre a situação da Baía dos Escravos e discutir o que fazer com a região. Encontrarei a Aemon o mais rápido possível, meu rei. Aí poderemos ter uma conversa melhor, disse ele, despedindo-se. Brinden retornou ao seu lar, que continuava sendo o bosque sagrado sob as raízes da grande árvore do Ártico. Ele nunca havia pensado em deixá-lo. Enquanto isso, Jon voltou a produzir mais aço valeriano, com Eragon esperando por ele na forja. Os dias se passaram e Brinden começou a repassar informações. Rapidamente, ele restabeleceu sua rede de espiões pelo norte como ninguém mais conseguiria, mantendo-se alerta a tudo. Por mais poderoso que Jon fosse em suas habilidades de mudança de pele, seu foco agora tinha que estar em outros assuntos, administrar todo o reino e preparar o exército. Junto com Duken, desenvolvendo novas formações e armas com os anões. A população, por sua vez, começava a ficar um pouco inquieta. Ao mesmo tempo, um grande grupo de pessoas finalmente chegou do norte. Mance estava à frente das tribos do povo livre, olhando para o reino. De onde estavam, não conseguia ver muita coisa, não estando em um ponto alto, mas mesmo de lá, conseguiam avistar a árvore gigante, juntamente com vastos campos repletos de árvores frutíferas e todos os tipos de plantações. Então este é o Ártico, disse Val ao lado dele, querendo ver o reino pela primeira vez, quase incapaz de acreditar no que via. Mesmo com tudo o que tinham ouvido sobre o lugar, não conseguiam acreditar que algo assim realmente existisse ali, diante deles. Além daqueles muros com mais de 20 metros de altura. Que tipo de lugar é esse que foi construído ao norte da muralha? Como isso é possível? Murmurou Mance. Capítulo 263. O Pacto. Ponto de vista de terceira pessoa. Ártico, 298 d.C. Abram os portões. Jon deu a ordem enquanto o portão norte começava a abrir. Comecem a marchar. A ordem de Duken veio em seguida. Em seguida seguiu uma fila de soldados, todos armados, marchando rapidamente. O povo livre de Mance estava distante quando isso aconteceu. Soldados blindados podiam ser vistos saindo correndo daquele portão, seguidos por centenas que logo se tornaram milhares, à medida que começavam a se posicionar do lado de fora, aumentando ainda mais seu grupo. Os soldados humanos foram o primeiro grupo, cerca de 20.000 deles, a avançar. Depois vieram os anões, também armados com martelos, machados e escudos, movendo-se para os lados e se alinhando. O último grupo era o dos gigantes. Cerca de 5.000 deles avançaram, todos com lanças e escudos tão grandes que podiam cobrir seus corpos inteiros, avançando enquanto o chão tremia sob seus passos. Os 45.000 Articans em formação do lado de fora do portão estavam lá, já preparados para travar a guerra, caso o grupo de Mance se mostrasse hostil, assustando aqueles do outro lado ao verem tal força se alinhando em frente aos muros e portões da Ártica. Jon cavalgou no meio de todos os seus homens, usando sua armadura e Blackfyre na cintura, montado em um fantasma blindado, seus guardas reais junto com Duken, todos vestidos com armaduras de aço valeriano, liderando o exército. Jon não estava fazendo isso porque pretendia lutar contra Mance. Na verdade, ele sabia muito bem o que aquele grupo havia escolhido ao ir até lá. Mas mesmo assim, precisava demonstrar que a ameaça era séria. Se algum deles quisesse prejudicar Ártica, pagaria e enfrentaria o poder do reino. Jon analisou o grupo à frente, junto com seus homens-chave, na linha de frente de seus soldados, esperando para ver o que Mance faria. Mance. Dela se aproximou de Mance, preocupada, observando a cena. Preciso ir pegar meu cavalo, disse ele e pediu, enquanto montava no animal e avançava com o grupo, com bandeiras brancas sinalizando que vinham em paz. Vendo isso, Jon deu um passo à frente com seu lobo, avançando com seus homens. Eles se aproximaram até ficarem cara a cara, parando suas montarias. Os cavalos do outro lado ficaram ligeiramente assustados devido ao tamanho do lobo blindado, enquanto os cavalos árticos estavam mais acostumados com ele. Mesmo aqueles que já tinham visto lobos gigantes antes jamais imaginariam, nem mesmo em sonhos, ver um do tamanho de um gigante com 3 metros de altura, sendo montado por aquele que montava o dragão. Seu grupo é menor, Mance, disse Jon, analisando o homem com um tom calmo. Certamente alguns não concordaram em vir para o reino e não acreditaram em suas palavras. Tivemos um desentendimento e escolhemos seguir caminhos separados, respondeu Mance. Afinal, nem todos seguiriam Jon de verdade, acreditando em rumores negativos sobre ele. E Jon também havia feito uma lista de pessoas que não queria que entrassem na Ártica.
Então isso significa que você aceitou a proposta? Você está disposto a se juntar à Ártica? Perguntou Jon, já sabendo a resposta. Sim, mas você está assustando meu povo, disse ele. Trouxemos apenas uma parte do exército. Mas você esperava que eu não tomasse as medidas adequadas caso você fosse um inimigo? Perguntou Jon. Não acredito que você nos atacaria com tanta força. Para mim, você está só se exibindo. A loira ao lado de Mance murmurou. Jon olhou para ela, lembrando-se daquela chamada Val e sorriu. Você pode ver dessa forma, mas isso também demonstra a confiança que temos. Afinal, Mance sabia muito bem que se tivéssemos lutado, ficar atrás das muralhas teria sido muito mais fácil para retaliar contra o seu grupo no início. Com esse número gigante que você tem, não precisa ficar atrás dos muros, murmurou Mance. De qualquer forma, algo me diz que você ainda quer negociar, não é? Disse Jon, ainda com um pequeno sorriso, agora direcionado a Mance. Sim, obviamente, queremos algumas garantias. Afinal, essas pessoas confiaram na sua palavra e por causa das suas ações, nos ajudaram contra os caminhantes brancos. E aquelas árvores mágicas que você criou do nada. Isso nos deu um bom estoque de comida para chegar até aqui, disse ele. Entendo. Certo. Duken, traga o exército de volta para dentro e monte uma grande tenda para a ocasião. Afinal, ainda precisamos negociar, ordenou Jon. Seus homens rapidamente começaram a se mover, enquanto parte do exército retornou para dentro dos muros, deixando apenas um pequeno grupo para ficar e proteger o rei. Enquanto o restante permaneceu pronto para avançar se algo desse errado, deixando o resto do povo livre aliviado com a ideia de que isso não se transformaria em um massacre. A tenda foi erguida enquanto Jon permaneceu lá dentro sozinho por alguns minutos, esperando Mance entrar logo em seguida. Seria uma conversa entre os dois, com Jon oferecendo vinho enquanto o homem aceitava, bebendo e olhando cautelosamente para o jovem à sua frente. O vinho é realmente bom. Nunca tomei o melhor, nem mesmo quando estava com a patrulha da noite, murmurou ele. Temos boas safras em nossas terras, acredite ou não. Então, produzir vinho na Ártica não é um problema, rivalizando com os melhores do mundo. E ainda nem temos vinho envelhecido o suficiente, já que começamos a produzi-lo há poucos anos. Então o que você está bebendo é o que estamos vendendo atualmente. E outros que estão envelhecendo, reservamos para ocasiões especiais. Esses, sim, podemos dizer que não há nada igual no mundo, disse Jon. Embora as adegas especiais estivessem apenas começando a ser abastecidas, elas estavam apenas esperando tempo suficiente para envelhecer o vinho e criar qualidade superior. Parece uma vida muito boa, ele comentou. É sim. Conheci muitas pessoas que disseram ter vindo do seu acampamento. Eles são bem prósperos na Ártica. Você terá a chance de conhecê-los se chegarmos a um acordo, disse Jon. Como uma bruxa da floresta de muito tempo atrás. Lembro-me de, 10 anos atrás, ouvir rumores no acampamento do norte de que uma bruxa dizia que o verdadeiro rei da muralha havia entrado nestas terras. Achei que ela fosse louca. Talvez nem tanto, olhando agora, disse ele, analisando Jon e tomando outro gole de vinho. Fico um pouco lisonjeado com suas palavras, Mance Rayder. Quando fui tratado como ladrão em Winterfell, 10 anos atrás, nunca pensei que meu destino seria este, disse ele, enquanto Mance arqueava uma sobrancelha, sem entender o que Jon queria dizer. Uma história para outra hora, se você quiser ouvir. Enfim, vamos continuar, disse Jon, tomando outro gole de vinho e com uma expressão séria. Estou disposto a deixar seu povo entrar e se tornar parte da Ártica. No entanto, temos alguns valores que não aceitamos, e eles são frequentemente praticados pelo povo livre fora dos muros da Ártica. Espero que tenha respeitado a lista que lhe dei com os nomes daqueles que não foram bem-vindos, disse Jon com um olhar sério. Não direi que ficaram muito felizes, mas sim, éramos a maioria e conseguimos eliminar todos eles. Mas eles não ficaram nada felizes e formaram um novo grupo, podem ser perigosos, disse Mance, cautelosamente. Se eles estão tão impacientes a ponto de tentar nos atacar, bem, nós lidaremos com eles, disse Jon friamente. Queremos ouvir suas regras, mas também temos algumas exigências, disse Mance. O que você quer? Jon perguntou. Queremos algo que garanta uma posição de liderança em seu reino, para que possamos nos adaptar e ter algum poder para o nosso próprio povo. Não leve a mal, você não pode nos culpar por sermos cautelosos ao entrar em seu reino, disse Mance. HM. Jon pareceu ponderar, coçando o queixo enquanto olhava para Mance, depois se virou para ele. Parece um pedido razoável. Mas não é só isso, né? Perguntou ele. Não. Você disse que tem esposas. Quero que garanta o bem-estar do nosso povo por meio de algo que não gostamos, mas às vezes gostamos. Você entenderia? Sugeriu Mance. Para forjar alianças mesmo ao norte da muralha, o povo livre, ao conquistar ou unir uma tribo por meio de guerra ou aliança. O lado mais fraco oferece uma jovem mulher ao líder mais forte para que ela tome como esposa. Essa mulher geralmente ocupa uma posição forte, seja como filha do antigo chefe ou de outra figura importante na tribo. Isso garante que o líder se comprometa a cuidar da tribo mais fraca, que agora também lhe pertence, criando um vínculo. Jon completou o pensamento de Mance. Ele conhecia bem o costume, é claro. O povo livre não costumava formar alianças por meio do casamento, mas certamente funcionava em muitos casos, já que um homem forte no norte tinha direito a mais de uma esposa de lança. Exatamente. Mance assentiu. E quem seria ela? A loira? Perguntou ele, já que Jon nunca tinha visto a loira com nenhum homem e pelo que ele sabia, ela era irmã da esposa de Mance. Val. Esse é o nome dela.
Ela disse que você já a roubou, disse ele, enquanto John erguia uma sobrancelha. Eu? Ele perguntou, confuso, antes de se lembrar do momento em que desceu do dragão na Batalha do Norte, a desarmou e a prendeu no chão. Eu não chamaria isso de roubo, disse ele, lembrando-se de que apenas uma esposa havia chegado até ele por esse costume, e Grit, que tentou roubá-lo durante os primeiros anos na Ártica e acabou se aproximando dele. Val nunca foi tocada, se é isso que te preocupa. Ela nunca foi roubada, mas sim protegida. Você sabe que não tomamos chá da lua como sulistas e provavelmente você. Então as mulheres aqui, quando não querem engravidar, elas realmente não se relacionam com ninguém. E Val só queria ter um filho depois de cruzar a muralha. Ela é uma das nossas garantias aqui, então você respeitará as pessoas em seus portões. Mance explicou. Esta proposta ainda é um pouco surpreendente, não que ela seja fisicamente ruim, mas eu precisaria conhecê-la. E também teria que conversar com minhas outras esposas, já que já tenho 5. John disse, pensativo. Essa é a nossa reivindicação, disse ele. Juntamente com moradia e alimentação. Você terá mais do que isso, não se preocupe. Então, você quer uma posição de alto escalão na Ártica e uma aliança por casamento? Disse John, rindo, achando graça. Era a última coisa que ele esperava do povo livre. Sim, respondeu Mance. Posso te dar um assento no conselho, desde que você se treine para isso. Afinal, é uma grande responsabilidade administrar todas as áreas do reino. Você pode achar que estou exagerando quando digo reino, já que só temos uma cidade. Não é pequena, eu sei, mas ainda assim é apenas uma cidade, disse ele, fazendo uma pausa, querendo explicar a Mance o futuro do norte. No entanto, após acabar com os caminhantes brancos, pretendemos conquistar todas as regiões do norte além da muralha. Expandiremos o reino até a muralha, construindo várias cidades. Já planejamos fazer isso em vários locais estratégicos. É por isso que já tratamos a Ártica como centro de comando de todo o norte. De qualquer forma, vocês precisarão estar preparados para isso. Receberão treinamento especial. Sabem ler e escrever? John perguntou a Mance no final. Eu conheço a língua comum e também posso falar a língua antiga, já que os pais de Della e Val os ensinaram, disse ele. Ótimo. De qualquer forma, posso lhe dar uma cadeira no conselho quando estiver pronto, e você pode até começar a participar das nossas reuniões como treinamento. Mas você não poderá opinar até estar totalmente preparado. E se não estiver pronto para o cargo, terei que negá-lo porque preciso de pessoas capazes mais do que de cargos políticos, disse John, fazendo uma pausa. Eu também posso trazer Val para o castelo e mantê-la como futura rainha. No entanto, eu não a peguei. Estarei lá para conhecê-la primeiro, e ela também me conhecerá. Se ela não quiser o casamento e se eu não a achar adequada como rainha, nós o cancelaremos e teremos que abordar a questão de forma diferente. Mas até lá, acredito que você já verá como Ártica funciona. Acha justo? Perguntou ele. Isso parece razoável, disse Mance após um momento de silêncio. Perfeito. Então prepararei um documento para formalizar todos os nossos termos. Você poderá ficar com ele como garantia e me cobrar o cumprimento do nosso acordo. Afinal, minha reputação está em jogo, e também é uma garantia de que não farei mal ao seu povo, disse John. O que acontecerá com o nosso povo dentro do seu reino depois disso? Mance não pôde deixar de perguntar, pois ainda não sabia exatamente quais seriam os papéis deles no reino, embora não acreditasse que seriam escravizados como muitos que haviam abandonado a ideia e seguido outro caminho. Pelo que sei, há 80.000 pessoas aqui. 60.000 são guerreiros, enquanto 20.000 são idosos e crianças, começou John, já tendo estudado todo o grupo de Mance através de seus animais no céu. Os homens lutarão no exército. As mulheres também podem se alistar e pegar em armas, se quiserem. Todas elas podem se tornar parte da força que você viu passando por nossos portões, incluindo seus gigantes. Mas elas também podem trabalhar como guardas dentro do reino. Quem não quiser trabalhar no exército pode ir para áreas agrícolas ou comerciais, e também pode viajar, se conseguir uma vaga nos navios, o que não é fácil, já que o povo da Ártica passa luas no mar para entregar mercadorias aos nossos mercados. Mas em troca eles são muito bem pagos, explicou John. Entendo, eu acho. Mance comentou. De qualquer forma, já preparei um livro na língua comum com todas as regras da Ártica em um formato simples. Mas também enviarei alguém para explicar cada uma delas, porque o livro de leis é um pouco complexo demais para ser compreendido imediatamente, e não acho que o povo livre consiga entendê-lo apenas lendo. Sem ofensa, disse John. Está tudo bem. Mance assentiu. No final, cada um deixou a tenda para retornar aos seus grupos e explicar a situação, enquanto um homem Artican foi com Mance e os guardas para discutir as leis com o povo livre. John teve uma reunião com Brinden, Kiera e Serafine, que chegaram logo depois, juntando-se ao rei e duque enquanto debatiam a conversa com o líder que representava as tribos. Afinal, o que se tornou uma reunião bastante complexa foi, de longe, a maior união, de uma só vez, de um povo externo à Ártica, com a possibilidade de 80.000 indivíduos entrando de uma só vez. Certamente, eles precisariam fornecer segurança e infraestrutura. Havia uma parte da cidade que ainda não havia sido utilizada, com moradias disponíveis para pelo menos 50.000 pessoas. Eles poderiam começar a construção das casas restantes imediatamente em uma semana, com milhares de anões trabalhando. Então isso não seria um problema.
Comida também não seria um problema, com as fazendas de Ártica totalmente abastecidas, juntamente com as reservas nos celeiros. O que Jon teria que se preocupar era com a segurança, junto com a ministra da Justiça, que supervisionava tudo junto com Duken, chefe da força policial da Ártica. Mas tudo havia sido cuidadosamente planejado, e não havia receio de que 80.000 pessoas saíssem do controle antes de se adaptarem ao ritmo do reino e às suas leis. Problemas eram inevitáveis, mas mesmo assim, as forças de segurança eram fortes e capazes o suficiente para lidar com eles. Por fim, Mance retornou à tenda que ainda estava entre os dois grupos, no lado norte da Ártica, enquanto avançava com um grupo de pessoas. Entre elas estava Val, para quem Jon não conseguia deixar de olhar, enquanto a loira mantinha seu olhar penetrante fixo nele desde o momento em que o viu novamente. O homem que havia sido enviado para discutir as leis e regras da Ártica com Mance e o resto das tribos retornou ao grupo de Jon, confirmando que tudo havia sido resolvido na hora final. Acredito que tudo correu bem naquela época. E as leis eram claras, certo? Jon ignorou o olhar de Val e se virou para Mance, que assentiu. Sim, não posso dizer que todos concordavam com essas leis, mas eu disse a eles que podiam dar meia volta e ir embora. Todos eles ainda querem entrar no seu reino, Jon. Ártica. Todos querem sobreviver e ver seus filhos nascerem, disse Mance, sério. Muito bem. Então me deem os documentos, pediu Jon, enquanto Brinden se aproximava com os pergaminhos. Ele abriu o primeiro sobre a mesa onde Mance e o rei de Artican estavam sentados, cada um representando seu lado. Aqui estão 2 pergaminhos deste documento do tratado, disse Jon, pegando e abrindo o segundo. Ele começou a explicar enquanto repassava o conteúdo do acordo, que era essencialmente tudo o que haviam discutido: moradia, alimentação, a inclusão de educação e treinamento em todas as áreas que Ártica pudesse oferecer. O povo livre seguiria as leis do reino e lutaria ao seu lado. Um assento no conselho estava garantido, assim como um casamento, se ambas as partes concordassem, incluindo Jon e Val. Jon pediu que cada um dos grupos assinasse, com testemunhas, ambos os pergaminhos, terminando com as assinaturas de Jon e Mance como os principais negociadores. Assim o pacto foi finalizado. Seria conhecido como Pacto Final, antes que o Norte se tornasse a Terra dos Mortos, e salvaria 80.000 pessoas do destino que todos os outros sofreram fora dos muros da Ártica. No final, Mance ficou com um pergaminho, e o outro foi levado por Jon, que pediu aos seus homens que o levassem diretamente para o cofre do Senado. Preparem seu povo. Eu abrirei o portão e vocês se tornarão oficialmente parte do reino. Agora também podemos chamá-los de articanos, disse Jon, com um sorriso satisfeito, enquanto Mance se despedia e partia com seu grupo, ainda com a loira o encarando o tempo todo. Outra esposa, meu rei? Mal consigo lidar com uma, e você já tem 6, comentou Duken em tom de brincadeira. Sim, Jon suspirou. Se ela é adequada, por que não? Deu de ombros. Ela não era ruim aos seus olhos. Talvez não tão incrivelmente bela quanto as outras devido aos efeitos das poções, mas isso poderia mudar. Jon pensava em fortalecê-la, transformá-la em uma mulher forte, adequada para ser sua rainha, se ela se encaixasse como sua esposa. Afinal, ele queria conhecê-la e ver como ela lidaria com as outras e com seus filhos. Havia mulheres que não gostavam dos filhos dos outros. E Jon jamais aceitaria alguém que não respeitasse seus filhos ou não pudesse proporcionar um ambiente saudável para toda a sua família. De qualquer forma, os homens do exército ártico começaram a retornar para dentro, abrindo caminho enquanto os outros esperavam do lado de fora. O grupo de Mance se aproximou, principalmente a pé, trazendo carroças, animais e todo tipo de coisa, tendo desmontado suas tendas e abrigos. Jon podia ver o olhar atônito nos olhos de todos ao pisarem nas terras da Ártica. Assim que pisaram, avistaram a cidade e as vastas terras agrícolas, enquanto a oeste não havia muita coisa. Afinal, estavam no campo de treinamento do exército ao norte, com um amplo espaço aberto. Jon observou os grupos avançando. Agora montado em um cavalo, ele avançou e foi para frente, enquanto alguns articanos já guiavam os recém-chegados para onde ficariam, providenciando casas e um espaço para aqueles que ainda não tinham um lugar permanente, algo que já estava sendo planejado naquele momento. Em menos de 2 semanas, ou talvez em apenas uma, todos teriam uma casa. Mance. Jon cumprimentou o primeiro grupo, enquanto Mance o cumprimentou com um aceno de cabeça, vendo a guarda do rei vindo logo atrás. Mas Jon não foi até Mance, ele foi direto até a loira, movendo-se ao lado dela. Então você é Val? Jon perguntou, olhando para ela. E você é o rei Artican? Ela respondeu com um tom sério e cauteloso. Jon sorriu. Me chame de Jon. Gostaria de ir comigo na frente? Perguntou, querendo conhecer a mulher com quem havia trocado poucas palavras até então, mas com quem já estava comprometido por um pacto. Val pareceu um pouco pega de surpresa pelo pedido repentino. Ela está disponível, pode falar. Quem falou foi sua irmã dela, visivelmente grávida, enquanto olhava para a mulher mais jovem que a encarou surpresa. Mance vai cuidar de mim. Eles não parecem ruins. Conheça esse homem, Val disse dela, e Val assentiu cuidadosamente antes de incitar seu cavalo a se aproximar, parando ao lado de Jon. Ele pediu aos seus homens que lhes dessem espaço para que pudessem conversar, enquanto Jon cavalgava um pouco à frente do resto do grupo. Val permaneceu ao lado dele cautelosa, embora ainda tivesse o mesmo olhar intenso que demonstrara na tenda onde o pacto fora selado. O que você vê é agradável.
John começou com uma pergunta, quebrando o silêncio entre eles, enquanto a grande árvore se erguia alta, uma das vistas mais impressionantes da Ártica. John percebeu que os olhos dela se voltavam para lá de vez em quando. É impressionante. Eu não sabia que uma árvore sagrada podia ser tão grande, ela comentou. Sim, mas esse é apenas um aspecto da Ártica. Tenho certeza de que você ficará ainda mais impressionado com o passar do tempo, disse John, enquanto cavalgava à frente com Val ao seu lado, e uma conversa finalmente começando a se formar entre eles. Capítulo 264 O que Westeros sabe sobre o Ártico? Ponto de vista de terceira pessoa. Porto Real, 298 d.C. O navio estava se aproximando de Porto Real naquele momento, enquanto seus homens começavam a se preparar para atracar no porto. Finalmente chegamos, disse um homem ao lado de Varys. Sim, depois de algumas luas, finalmente estamos de volta, disse Varys com uma sensação estranha. 6 luas em Essos, em busca de informações que o próprio rei lhe ordenara que buscasse, as coisas não iam muito bem para seu plano. Ele teve uma longa conversa com Illyrio para falar pela primeira vez. Sem surpresa, a conversa deles girou em torno dos Árticos e da preocupação sobre como eles estavam se expandindo pelo continente de Essos, e até mesmo criando uma grande influência sobre Westeros, escondidos enquanto nobres buscavam seus produtos. Até mesmo pagando mais do que podiam com contratos que John propôs inicialmente antes de romper seu relacionamento com os 7 reinos, dando lugar a ataques, mortes e destruição nas batalhas que se seguiram. Ao mesmo tempo, ainda havia aqueles que acreditavam que era um erro lutar contra os Árticos quando eles poderiam facilmente se beneficiar do comércio deles, que havia se tornado uma potência nas rotas marítimas. As pessoas inteligentes sabiam muito bem do poder de John Artych com tudo isso. Ele tinha parte do próprio Banco de Ferro em seu nome e agora empréstimos seriam feitos com seu aval junto com os outros 12 detentores de chaves, até mesmo enviando seu ministro da moeda do Reino do Ártico em seu lugar para tomar decisões, e embora fossem um número pequeno, seu peso estava crescendo à medida que ele continuava a ser o homem comercial mais poderoso do mundo inteiro. Não demoraria muito para que os 12 detentores das chaves começassem a analisar suas decisões antes de votar. Ele basicamente controlaria todas as decisões do Banco de Ferro, inserindo-se sutilmente entre eles e liderando todos os outros membros principais. Afinal, ninguém mais queria ficar para trás de alguém tão poderoso. Talvez o Banco de Ferro inicialmente tenha pensado que estava fazendo um bom negócio, mas o resultado e as notícias que chegaram recentemente, assim como sua expedição extra através do Mar Dothraki, mudaram isso. Não havia ninguém que não tivesse ouvido falar de sua expedição e do tumulto em cada cidade, onde ele simplesmente criava grandes negócios enquanto aqueles que tentavam se tornar seus inimigos eram destruídos, como no caso da casa mais poderosa de Lige, que foi destruída simplesmente porque o filho mais velho do nobre tentou confrontar o próprio John Artych, ao mesmo tempo em que nem foram os Árticos que provocaram, mas sim os próprios nobres, tomados pelo medo, que tomaram a iniciativa de se revoltar contra a Casa Maerys, e foram completamente exterminados enquanto as propriedades agora pertenciam à família Ártica. John Artych não só provou ser poderoso no comércio, como visto em Lige, mas todos temiam sua força. O mesmo poderia ser dito das alianças, pois ele conquistou o favor de todos os sacerdotes vermelhos de Essos após passar por Volantis, alegando ser o herói lendário que lutaria para salvar o mundo. À medida que a notícia se espalhava por esta parte do mundo sobre o motivo pelo qual toda a religião do Deus Vermelho havia se voltado a favor de John Artych, com exceção de alguns sacerdotes como a misteriosa Mulher Vermelha que estava em Pedra do Dragão, que alegavam que isso não era verdade e que o herói lendário era outra pessoa. Além disso, há alegações de que John Artych de alguma forma entrou em Valíria e obteve uma enorme fortuna, como o caso de sua lendária armadura de aço valiriano, vista quando lutou contra os Dothraki. Isso certamente encorajou muitas pessoas a tentarem o mesmo, com sua ganância clamando por tesouros que John Artych havia obtido em apenas uma expedição, embora não houvesse muitos detalhes sobre isso. Entretanto, ninguém havia retornado desde que eles tentaram avançar para as terras quentes e caóticas de Valíria. Ninguém tinha conhecimento do que havia lá, e nenhuma testemunha retornou viva. Todos simplesmente desapareceram. As notícias de Ygritte também demoraram a chegar, pois chegaram depois que John Artych já havia retornado ao seu reino. Enquanto todos estavam surpresos com a entrada de John Artych na guerra de Ygritte e a formação de uma aliança, colocando apenas 20.000 homens árticos a favor da família Kozuki, líderes de Ygritte. Embora fosse um número um tanto irrelevante em comparação com os exércitos de ambos os lados, que eram muito maiores, as notícias que acompanhavam os rumores foram bastante chocantes. Alegavam que John Artych era um comandante como nenhum outro no campo de batalha, derrotando seus inimigos de diversas maneiras, enquanto seus homens já eram um peso considerável, dando aos Árticos a reputação de valerem 2 ou 3 soldados comuns, cada um deles. John Artych era capaz de elaborar estratégias e estudar o campo de batalha como ninguém, afirmando que podia usar poderes para ver através de seus pássaros no céu, já que se dizia que em todas as suas viagens 2 águias, uma azul e uma vermelha, o seguiam pelo mundo. Ele também era considerado um gênio em estratégia, fazendo movimentos no campo de batalha que não eram vistos há centenas de anos, parecendo que estava de alguma forma aprendendo com o passado. No final, ele não apenas libertou Ygritte, tendo a maior participação na libertação dos invasores vindos de Jogos Nyai,
como também forjou uma aliança com a principal família de It, algo que nenhum outro ocidental havia conseguido antes. A notícia de que a princesa de It viera com os Árticos para se casar com o rei do Ártico, e pelo que já haviam ouvido de alguns homens árticos que paravam para entregar suas mercadorias das cidades livres, indicava que eles já estavam casados, e ela estava grávida e prestes a dar à luz. Se os 7 reinos já estavam cheios de fofoca sobre o assunto, com as pessoas olhando para Jon Arryn com raiva pelo que ele havia feito à cidade, aos navios Lannister, à frota Redwyne, à frota real e a derrota do rei Robert Baratheon pelas mãos do jovem rei, que já havia provado ter derrotado Barristan Selmy antes. Todos os olhares se voltaram com maior curiosidade para o homem que se tornará rei além da muralha. A fé juntamente com os mestres tinham imensa raiva de Jon Arryn, ainda alegando que ele era um bastardo, fruto do pecado, e que não era confiável. E isso poderia até fazer com que o povo o visse como um monstro, mas os nobres começaram a olhá-lo com olhos surpresos, afinal. Até mesmo os bardos se inspiraram na história de um bastardo se tornando rei, e este mesmo homem salvando um reino e tomando sua princesa como esposa. Isso atraiu muita atenção das donzelas encantadas pela história, mesmo que seus septões claramente não vissem com bons olhos. E algumas músicas começaram a ser tocadas pelos 7 reinos, assim como a primeira música feita em homenagem a Jon Arryn, Little Jon, que era a balada do norte de 10 anos atrás. Relembrando a coragem de um menino de 8 dias de nome e combinando isso com o fato de que todo esse começo rapidamente se transformaria no caminho da glória para o jovem garoto, transformando-o em um rei milagroso em terras além da muralha, a maior espada viva, derrotando todos os maiores lutadores dos 7 reinos. Um comandante extremamente poderoso no mar e mais tarde o maior comerciante do mundo, provando suas estratégias destruindo inimigos em campos de batalha em terra ou até mesmo dominando cidades. Este último evento ocorreu porque Jon Arryn, que após deixar It, lançou um ataque direto à Baía dos Escravos como retaliação aos ataques que os senhores de escravos realizaram em Volantis, quase matando Arya Stark. Os Árticos dominaram todas as cidades de uma só vez e libertaram todos os escravos, enquanto destruíam e confiscavam todas as riquezas das famílias dos senhores de escravos. Os próprios sacerdotes vermelhos ajudaram os Árticos depois que eles deixaram as cidades, chegando a enviar apoio do próprio reino para este local, e foi o que fizeram quando Jon Arryn retornou ao seu reino ao mesmo tempo em que Arya Stark retornou para casa depois de mais de 7 anos fora, surpreendendo a todos que ela conheceu desde então. De qualquer forma, ajuda foi enviada para a Baía dos Escravos. E todos pareciam surpresos com os Árticos basicamente assumindo o controle das cidades e criando um ponto estratégico. Então, depois de algumas luas no Ártico, surgiram rumores de que Jon Arryn estava no sul do Reino do Norte. De acordo com plebeus e nobres que estavam em uma expedição com a família Stark pelo reino e pararam em Greywater. Por fim, houve notícias de que Jon Arryn parou com 45.000 guerreiros árticos no norte de Essos e avançou pelo Mar Dothraki, destruindo qualquer inimigo que cruzasse seu caminho. Ele derrotou os 2 Calazars mais poderosos dos Dothraki, o Calazar de Khal Moro e o Calazar de Khal Drogo, pois este último alegava que Jon Arryn havia roubado sua noiva e atacaria as cidades livres. O próprio rei do Ártico o perseguiu, provando ao mundo por que todos deveriam temê-lo e ao Ártico, colocando 5.000 gigantes no campo de batalha e destruindo milhares de homens antes mesmo que pudessem alcançar as linhas árticas. Todos ficaram boquiabertos ao saber que havia um grupo de homens capaz de disparar flechas a mais de 600 metros de distância, flechas do tamanho de arpões, capazes de perfurar homens e cavalos, lançadas constantemente pelos gigantes. Eles conseguiam disparar cerca de 12 flechas antes que o inimigo os alcançasse, o que significava que eram capazes de matar 60.000 homens em campo aberto antes mesmo de terem a chance de lutar contra eles. Isso assustou todos os comandantes que pensavam em enfrentar os Árticos. Que tipo de força poderia combater isso? Além de escolher o melhor terreno possível e evitar um campo de batalha aberto? Depois disso não houve mais notícias sobre Jon Arryn, exceto saber que seu comércio estava se expandindo para terras que Jon Arryn ainda não havia visitado, como cidades menores ao redor de Essos, Lige após restabelecer um bom relacionamento com Arctic, e até mesmo as Ilhas de Verão, que se tornaram alvos de rotas comerciais promovidas pelos ministros do Arctic. As pessoas queriam entender como a organização do reino funcionava, mas tiveram pouco sucesso. Primeiro, não conseguiram obter informações importantes dos Árticos sobre os produtos do reino, nem inserir espiões entre os homens que controlavam os animais nos navios, capturando qualquer um que tentasse entrar sorrateiramente a bordo. Estava claro que o reino era extremamente organizado e muito rico, e por isso até mesmo a coroa de Westeros queria entender o que poderia extrair deles para seu próprio benefício, mas não conseguiu obter esse tipo de informação. As grandes potências dos 7 reinos, ou melhor, os grandes jogadores de Game of Thrones, não viam isso com bons olhos. A influência do Ártico no mundo certamente os perturbava. Olenna Tyrell, Tywin Lannister, Dora Martell, assim como todo o conselho, começavam a enxergar o monstro que estava sendo criado, ou melhor, que já era enorme, mas ninguém conseguiu enxergá-lo a tempo antes que saísse do controle. Ninguém podia fazer nada. Eles só conseguiam ver o monstro que era o Ártico, ficando ainda maior. Suas decisões e até mesmo seus próximos movimentos começaram a ser reconsiderados, com a possibilidade do Ártico querer intervir em Westeros. Afinal, Jon Arryn tinha família em Westeros.
Jon Artic tinha inimigos em Westeros. E Jon Artic já havia desafiado todos eles. Ele não temia ninguém. O que aconteceria se os Árticos lançassem um ataque aos Sete Reinos? Eles tinham a maior frota do mundo, comprovadamente. Não importava o quão poderosa a frota Greyjoy estava se tornando. Não importava como a frota Redwyne estava se erguendo novamente. Eles tinham uma força terrestre poderosa, equivalente a um reino inteiro de médio porte, chegando a quase 50.000 homens. Mas todos eles tinham a lendária armadura de aço Eldemetal. Havia os anões que todos começaram a entender que não eram apenas um grande grupo de pessoas com nanismo, mas uma raça verdadeiramente diferente dos humanos menores, mas muito mais fortes que os humanos, e possuíam armas nunca antes vistas até que Artic as usou em Oldon, como os apanhadores de flechas inimigos. E lá estavam os gigantes. Os gigantes eram uma força que fazia todo mundo tremer só de ouvir falar deles. E a notícia chocante de que havia 5.000 deles sendo liderados por Jon Artic do Mar Dothraki certamente fez todo mundo estremecer, sabendo que todos estavam totalmente blindados em aço Eldemetal. Ao mesmo tempo, os guardas reais do Ártico se tornaram lendas, pois eram vistos lutando e as histórias eram ouvidas. Agora todos vestindo armaduras completas de aço valeriano e espadas como o próprio rei do Ártico, lutando ao seu lado sem nenhum medo enquanto investiam contra os inimigos ao lado de seu rei. Nomes como Tormund, Ben Viscotti, Stone Ziller, Társio Frost, Carmen Gil e Buri começaram a ser ouvidos como famosos guardas reais do Ártico. E sua bravura e história se espalharam por muitas partes do mundo além do Ártico. Os guardas reais do Ártico começaram a rivalizar com os 7 guardas reais de Westeros, mesmo aqui, enquanto aqueles que conheciam ambos diziam firmemente que os guardas reais do Ártico eram ainda mais poderosos, sendo os maiores guerreiros do mundo. Havia também os animais, que eram uma força reconhecida por todos, e Jon Artic podia controlar centenas de lobos no campo de batalha, lutando por ele como nenhum outro Stark havia feito antes dele. Mas havia o lobo que já era lendário, Fantasma, cujo nome era bem conhecido. Ele usava uma armadura completa feita sob medida para ele e podia esmagar um homem com as patas. O único que podia comandá-lo era Jon Artic. Sem dúvida, a figura mais proeminente do exército ártico era seu próprio rei. Não havia espada viva que pudesse derrotá-lo em batalha. Dos 7 reinos, derrotar os maiores guerreiros ali, como havia provado sua habilidade contra a primeira espada de Braavos. Fora desafiado pelos melhores samurais de It, e até mesmo os caos mais temidos da época pereceram diante da espada de Jon Artic. Ninguém jamais o havia derrotado, então se todos pudessem finalmente ter a prova de que existia alguém capaz de demonstrar sua habilidade com a espada para o mundo inteiro, esse alguém seria Jon Artic, que enfrentou as pessoas mais poderosas do mundo em termos de habilidade com a espada e nunca perdeu para nenhuma. Ele pode não ter lutado contra alguns dos guardas reais ou mesmo contra nomes como Peixe Negro, mas enfrentou aqueles com ainda mais prestígio do que eles. Ele tinha seu lobo, estranhos poderes com animais, sua armadura valeriana e até mesmo uma espada de aço valeriana que lembrava a lendária espada Blackfyre, o que fez Varys, por algum motivo, desaprovar a ideia mais do que qualquer outra pessoa que já tivesse ouvido falar dela. Jon Artic já havia provado ser um comandante imbatível, reunindo todas as informações, ele provou ao mundo inteiro que tinha riqueza, fama e poder que ninguém jamais poderia imaginar, surpreendendo a todos com sua origem humilde, enquanto rumores afirmavam que ele era abençoado pelos deuses antigos. Não importava o quão fortes todos os reinos estavam se tornando com um decreto real para aumentar seus exércitos. Não importava que novas forças estivessem surgindo novamente como a Faith Militant. Não importava como o próprio rei restabeleceu por decreto real a fabricação de fogo selvagem para combater o fogo selvagem do inimigo. O que aconteceria se os árticos cortassem todo o crédito que o Banco de Ferro pudesse fornecer? Isso certamente prejudicaria muitas pessoas, como elas tentariam financiar seus negócios. Como poderiam negociar planos ou até mesmo tentar travar uma guerra sem uma de suas principais alternativas, o Banco de Ferro? Não importava como jogassem agora, todos tinham que prestar atenção ao norte, a qualquer um de seus movimentos, observando como aquele reino reagiria. O reino do Ártico era um inimigo que não tinha nada a ver com os 7 reinos, mas os preocupava como uma ameaça real. Varys suspirou quando o navio atracou no porto. Todos com grande poder em Westeros tinham essa informação e muito mais, enquanto o povo comum, mesmo temendo o Ártico, ainda ouvia histórias de seus feitos e ouvia suas canções. O que era bastante normal quando ouviam falar de um único homem fazendo tantas coisas enquanto viajava pelo mundo, derrotando seus inimigos e vencendo guerras sem nunca ser derrotado. Mas ao mesmo tempo, Varys não parecia gostar nada daquilo, ele era mais cauteloso do que ninguém. Primeiro, ele ainda precisava esconder informações sobre Daenerys Targaryen, que havia sido capturada por Jon Artic e se tornado rainha. Pelo que ouvirá de seus espiões, ela estava prestes a dar à luz um herdeiro de Jon Artic, o que daria a Jon Artic o direito de reivindicar o trono de ferro. Se ele soubesse da existência de alguém ainda mais importante que Daenerys para o trono, ficaria louco ao saber que a filha de Elia teve 2 filhos com Jon Artic, ou mesmo que Jon era filho de Rhaegar, mas ele não fazia ideia disso. De qualquer forma, Varys ainda estava jogando para um jogador que ainda não havia aparecido nos 7 reinos, mas que logo faria sua aparição, e ninguém melhor para sentar no trono de ferro do que seu sobrinho. Ele só precisava preparar o terreno para isso e de alguma forma, lidar com o Ártico, que estava se tornando um problema tão perigoso que ele começava a não ver outra saída a não ser buscar uma aliança.
Mesmo assim, ele trabalharia para eliminar essa ameaça, e se pudesse, reuniria todos contra o Ártico. Todos poderiam temê-lo e até pensar duas vezes antes de se tornarem seus inimigos. Mas se todos se unissem apenas contra o Ártico, ele poderia ter a chance de destruí-los e não ter que se submeter ao Ártico. Além disso, Varys odiava magia e queria destruí-la. Seu último plano também veio por meio de magia, ironicamente, tendo algo que o Ártico não podia impedir, mas que seria um último recurso e estava crescendo do outro lado do oceano. Eles só precisavam mantê-los escondidos do mundo. Tudo o que ele precisava agora era abrir caminho para seu pretendente ao trono, para que pudesse conquistá-lo o mais facilmente possível. Alguém apareceu naquele momento embarcando no navio, e era uma das pessoas que mais odiava Jon Arryn, Sor Boros Blon, que não era mais o mesmo da Guarda Real depois de ser derrotado por Jon Arryn quando este foi para Jardim de Cima. Seu rosto ainda estava cheio de cicatrizes. Ele teve o maxilar quebrado, metade do rosto torcido, o nariz quebrado e nunca se recuperou totalmente, além de ter o olhar meio aberto, perdendo pelo menos metade da visão. Lord Varys, o rei exige sua presença imediatamente agora que está aqui. Ele quer as informações sobre os Árticos que você coletou em Essos e exige que as apresente ao conselho, disse ele imediatamente. Entendo, vamos então, respondeu Varys, nada surpreso com isso, afinal, todos queriam reunir qualquer informação sobre o rei além da muralha. E quanto mais fácil fosse lidar com ele usando novas informações, melhor para todos. Autor aqui, um capítulo inteiramente dedicado a fornecer informações sobre o que os habitantes de Westeros sabem sobre o Ártico e como eles geralmente o percebem. Espero não ter deixado nenhum aspecto de lado. Os próximos capítulos serão focados em uma para o conselho e como eles discutem as informações que têm sobre o Ártico, junto com o início da morte de Jon Arryn. Um capítulo para Arya lidando com o assassino em Winterfell. Um capítulo para Jon lidando com algumas tribos de povos livres tentando atacá-lo, com ele fechando o Ártico para a guerra, parando de fornecer mais mercadorias através do canal enquanto eles estão em guerra. Ao mesmo tempo fornecendo informações sobre o número de soldados árticos com a adição do grupo de Mance para lidar com o exército dos mortos. Acho que vou encerrar este volume por aqui. Quando comecei a escrever sobre Valíria, não imaginei que teria que lidar com tantos episódios até agora, e foi por isso que iniciei o volume das guerras. Mas eles começarão agora depois desses 3 capítulos, então vamos considerar um novo volume que chega agora com Game of Thrones. Este volume, após o Arco do Comércio, tinha como objetivo fornecer informações sobre o reino, resolver pendências e até mesmo criar alianças. Agora podemos nos concentrar totalmente nas guerras. O próximo capítulo do novo volume virá com Robert indo para Winterfell para recrutar Ned. Mas pensando bem, acho que vou dividir o capítulo que fala sobre o Ártico e Jon antes da guerra em 2, porque quero que Jon tenha uma conversa com Ned em Winterfell, afinal, pode ser o último encontro deles. Capítulo 265 Game of Thrones está prestes a começar. Ponto de vista de terceira pessoa Porto Real, 298 d.C. Varys dirigiu-se rapidamente aos aposentos do conselho, enquanto a guarda real, juntamente com os guardas da cidade e da Fortaleza Vermelha, garantiam que ele entendia que precisava se apressar. O rei queria respostas, não podia adiá-las. Rapidamente Varys se aproximou, entrando na sala sem resistência, tendo sido autorizado a entrar pelos guardas reais presentes, incluindo o próprio Jaime Lannister e outros, pois ele imediatamente ouviu o rugido do rei ao aparecer lá dentro. Finalmente! Já era hora, pensei que você tivesse enlouquecido como seu pinto depois de ficar fora por tantas luas, exclamou o rei Robert imediatamente para Varys. Majestade, meus senhores. Ele se aproximou, fazendo uma reverência, antes de ir para seu lugar à mesa, enquanto todos os olhos o encaravam atentamente, cheios de curiosidade, quase exigindo que ele abrisse a boca imediatamente. Artica havia se tornado um monstro para eles lidarem agora, à medida que recebiam mais notícias e detalhes sobre o que havia acontecido no leste, ainda mais por causa da recente intervenção de Jon Arryn diretamente com os Dothraki, mostrando que a companhia militar que ele havia formado era extremamente eficaz em vários lugares. Este último feito foi o maior já registrado e mesmo com um efetivo menor que o dos Calazars mais poderosos. Os articenses provaram ser eficientes em terra durante as batalhas. Isso gerou uma grande preocupação em todos os presentes. Vamos, conte-me exatamente o que aconteceu no deserto Dothraki. O rei rugiu impacientemente para o eunuco. Lamento dizer, majestade, que todas as histórias são verdadeiras, disse Varys com um tom cauteloso. Mas queremos saber os outros detalhes. Lord Varys exigiu Santanis imediatamente. Ele também não nutria bons sentimentos pelos articanos, depois de sofrer uma grande derrota enquanto liderava a frota real junto com seu irmão, muitos anos atrás, e ser destruído por armas que podiam lançar fogo selvagem diretamente de balistas gigantes, controladas por aqueles monstros de 4 metros, os gigantes. Jon Arryn avançou pelo mar setentrional de Essos sem o conhecimento de ninguém, com mais de 500 navios, enquanto desembarcavam na região norte de Essos, acima do deserto Dothraki. Os próprios Dothraki, com quem me encontrei para coletar essas informações, disseram que deixaram uma pequena parte dos homens como segurança para os navios e avançaram com o próprio Jon Arryn liderando o exército, com 40.000 homens, juntamente com uma de suas esposas. Ele levou uma esposa para a guerra? Ele não pôde deixar de erguer uma sobrancelha para Varys.
Eles são selvagens, o que mais você esperava? Cersei murmurou com claro ódio. Acho que eles são tudo menos selvagens. A esta altura já provaram ter uma tecnologia ainda mais avançada que a nossa, murmurou Jon Arryn, achando difícil admitir isso, mas ainda sentindo o peso da idade para negar algo que sabia ser verdade. A essa altura, eles tinham que admitir que Artica era um poder ainda maior que Westeros, querendo entender como eles haviam criado tudo o que eram hoje em um lugar além da muralha. Passando de um homem cético e orgulhoso para alguém que gostaria de ter esse conhecimento sobre os Articas e o filho bastardo de Ned Stark. Era difícil para ele não desejar esse conhecimento. Como ele poderia revolucionar os 7 reinos se tivesse a capacidade de inovar como um menino que vivia em bastardia fez ao se mudar para além da muralha com apenas 9 dias de nome? Ele certamente teria seu nome na história como o melhor mão do rei. Mas esse poder não estava com eles, estava com o inimigo declarado, e eles não estavam mais em uma posição muito boa. O pior era que as relações estavam à beira da ruína, pois nunca se suportaram. Ainda mais com a princesa não mais disposta a unir os dois depois do que acontecerá um ano antes. Ele não sabia se ria ou se chorava. Afinal, até Tywin perderá uma grande oportunidade de ter o reino misterioso em suas mãos, caso o casamento entre Jon Artica e Myrcella Baratheon tivesse acontecido. Mas agora isso era assunto passado. Eles deveriam se concentrar em lidar com essa ameaça da melhor maneira possível. Então você está me dizendo que o filho de Ned, com apenas 40.000 homens, avançou pelas vastas terras Dothraki e destruiu 2 dos maiores Calazars? Um com 60.000 selvagens montados e outro com 100.000? Perguntou o rei, com um olhar sério. Ele nem havia bebido o quanto queria, pois queria entender a força e o limite que Jon Artica representava. Sim, majestade. Mas outros Calazars também se uniram a Khal Drogo quando o Artican chegou com seu grupo às vastas terras Dothraki, e sua força aumentou para 120.000, enquanto os Articans também conquistaram Dothraki ao longo do caminho, e tinham uma força de mais de 70.000, respondeu Varys e continuou. A batalha começou rapidamente no meio do deserto, posicionando-se perto da área sagrada dos Dothraki, e um avançou contra o outro. Mas grande parte do exército Dothraki já havia caído antes mesmo de alcançar o inimigo. Ele usou aqueles gigantes, como ouvimos. Rhaelys interrompeu, olhando para seu irmão, o rei. Sim, eles provaram ser uma força imparável em campo aberto, capazes de atingir homens com suas enormes flechas a centenas de metros de distância. Conseguiram reduzir bastante a força inimiga antes mesmo de colidir com ela. Pelo que meu passarinho me contou, essa foi a principal força que lhes permitiu destruir seus inimigos, disse Varys. Houve alguma utilidade no fogo selvagem no deserto? Perguntou Santanis, já que até então essa tinha sido a principal arma do exército Artican, e ele ficaria surpreso se eles não a tivessem usado. Acredito que não. Não havia sinal de incêndio florestal, disse Varys, surpreendendo a todos. E ainda assim eles eram implacáveis. Jon murmurou. Ainda assim parece muito misterioso porque um Khal simplesmente declararia guerra e faria os Articans irem até Vais Dothrak para avançá-los e destruí-los. Comentou Petyr Baelis com curiosidade. Que tipo de noiva era essa que Jon Artica roubou de Khal Drogo a ponto de declarar guerra? E até mesmo o filho de Ned Stark avançou para as vastas terras Dothraki. O rei também queria saber, já suspeitando do motivo. Todos olharam para Varys, aguardando uma resposta clara. Ainda é um mistério para todos, respondeu Varys, escondendo a informação sobre Daenerys Targaryen o tempo todo sob a ameaça de Jon Artica. Para ele, esta seria uma boa oportunidade para virar todos contra Artica imediatamente. Afinal, saber que Jon já estava tendo um filho com uma Targaryen certamente representaria uma enorme ameaça para Westeros, já que seu filho poderia reivindicar o trono de ferro. Mas talvez não fosse o melhor momento para fazer isso agora, porque com os destaques do norte, havia uma chance de ele simplesmente ficar do lado de Artica. Ele teria que enfraquecer o norte primeiro e, além disso, considerando bastardos como príncipes, deixaria o reino à mercê de uma enorme crise, encorajando Jon Artica a atacá-los por conta própria. Isso não seria inteligente agora. Devo deixá-lo ficar ainda mais forte do outro lado do mar. Com esse pensamento, Varys olhou para todos ali com um olhar mais calmo. Não sei exatamente como ela era ou seu nome, mas ela era extremamente bonita e havia sido prometida ao Khal Drogo. Mas Jon Artica a tomou primeiro, ele a tomou como sua, disse Varys. Ele toma a noiva de um selvagem Dothraki e sequestra uma filha bastarda dos Martells. E você ainda queria que ele se casasse com Myrcella? Cersei não conseguiu evitar o rosnado, fazendo esse comentário. Eu nem sei como ele conseguiu convencer uma princesa de Ygritte a aceitar isso. Ela deve ser imunda, acrescentou a rainha com certa veemência. Esse Jon Artica é vil. O que mais se pode esperar de um homem que massacrou pobres na cidadela? Disse Pycelle. De qualquer forma, aqui está o relatório sobre a guerra que ocorreu nas vastas terras Dothraki entre Jon Artica e Khal Drogo, disse ele, entregando um papel que foi entregue primeiro ao rei. Robert começou a ler, levando pelo menos 10 minutos para entender aquelas linhas, franzindo a testa profundamente. Maldito seja! Mesmo que ele recrutasse alguns Dothraki, como poderia ter tanto poder? Isto não foi uma batalha, isto foi um massacre, murmurou ele, enquanto os lords também liam lentamente, seguidos por Jon Arryn e Santanis. E o pirralho tem mais de 20 armaduras de aço valiriano. Como isso é possível? Ele conseguiu tudo isso enquanto explorava Valíria, como dizem os rumores, acrescentou o rei. Ele deve estar usando bruxaria, meu rei. Ele também usou animais. Pycelle não pôde deixar de comentar.
Mesmo assim, descobri que eles tinham cerca de 45 mil homens para lutar do outro lado do mar, e se eles ainda estivessem crescendo neste momento? Ficando cada vez mais fortes, seria terrível para todos nós. Petir Baelis também pegou o jornal e começou a ler o relatório, expressando suas preocupações. Certamente a Artica nunca havia demonstrado um número tão grande, apesar da grande quantidade de navios. Saber que havia 45 mil homens, todos em armaduras de metal Elden, e 5 mil gigantes preparados para entrar no campo de batalha era certamente assustador. Temos que ficar de olho. Em uma guerra só teríamos alguma chance em terra. Afinal, não podemos vencê-los no mar, disse Santanis, sentindo seu orgulho ser dilacerado ao dizer essas palavras, mas era a pura verdade. Como eles lidariam com aqueles navios que poderiam lançar fogo selvagem? Mesmo em terra, devemos ser cuidadosos e não escolher campos abertos. De alguma forma, temos que ter pelo menos 3 vezes o número de inimigos para termos alguma chance, murmurou Barrista Anselme, analisando a situação. Eu sempre disse que Ned tinha criado um monstro. Mas agora não sei mais o que dizer, murmurou Robert, um pouco perdido. Ele não se sentia mais tão confiante depois da derrota, ainda mais à medida que envelhecia. Diga-me, Jon, teríamos alguma chance se uma guerra eclodisse entre Ártica e os 7 reinos? Se conseguirmos convocar todos os reinos, meu rei, certamente teremos uma chance de derrotá-los, disse Jon Arryn, enquanto o rei assentiu. Só precisamos ser mais cautelosos. Afinal, já sabemos que os articanos intervieram em 3 pontos do mundo nos últimos anos, desde que deixaram Westeros, onde guerrearam com algumas de nossas cidades e destruíram frotas inteiras. A popularidade deles já está se tornando uma lenda, e agora com todas as guerras no oeste, certamente isso será ruim para nós, murmurou Barrista Anselme, sabendo como a visão de um exército invencível poderia afetá-los moralmente. Sim, saber que ele venceu a guerra de It, tomou a Baía dos Escravos e foi para o Mar Dothraki para derrotar os caos mais poderosos não é algo que soe muito bom, murmurou Renly Baratheon, sem imaginar que o garoto, apesar do olhar e da postura firmes, que ele havia considerado forte e inteligente durante sua visita a Jardim de Cima, se tornaria alguém com tantos feitos sem perder uma única batalha, fosse em terra ou no mar. Tudo isso em uma idade tão jovem. Certamente, deixaria seus inimigos bastante confiantes de que não conseguiriam derrotar os Articans. Isso é ruim para nós, mas ainda assim, somos inimigos deles e precisamos nos preparar para enfrentá-los um dia. Até lá, podemos chegar a um consenso confiando que Jon não atacará os 7 reinos, disse Jon Arryn, pensativo. Eles ainda deveriam se preparar para o pior. Todas as forças de Westeros estão aumentando neste momento. Temos muito mais homens do que aqueles 16 mil que perdemos, disse Santanis. Talvez não precisemos usar apenas meios militares. Não nos esqueçamos de que Arya está aqui no norte neste momento, e ela é muito querida por Jon Artica. Talvez possamos reconsiderar casá-la e vinculá-la a um lorde de Westeros. Tenho certeza de que a mãe dela aceitaria, e talvez o filho de Jon Arryn seja uma boa sugestão, comentou Petyr Baelis, fazendo Jon Arryn franzir a testa. De novo com isso? Tentando vincular um Stark ao lado da minha esposa e mais ainda casá-la com meu filho? Você está louco. Meu filho é apenas uma criança, murmurou Jon Arryn, insatisfeito. É apenas uma sugestão, meu senhor. Acredito que devemos lidar com isso o mais rápido possível, e talvez nem precisemos entrar em guerra, disse Petyr Baelis. Varys ouviu em silêncio, mas conhecendo Mindinho, certamente não tinha intenção de garantir a paz com Ártica. Sendo um personagem que buscava soluções por meio de políticas caóticas e preferia o caos total de uma guerra. Claramente, Arya estaria ameaçada, mas ele não disse nada a respeito. Não vou casar a filha de Ned com ninguém, seja ela uma mulher que esteve na Ártica ou que participou de algumas batalhas, tanto faz. E não quero saber de Catelyn Tully, disse Robert Baratheon, sem se importar muito com a opinião de Baelis. Ele até agora considerava Catelyn uma Tully, já que Ned a havia expulsado de Winterfell há mais de um ano, e agora ela vivia em Correrio desde então. Mesmo que oficialmente ela ainda fosse uma Stark, já que o Alto Septão ainda não havia anulado o casamento deles. Há mais uma coisa, meu rei, continuou Varys, chamando a atenção de Robert. Na Batalha de Vaes Dothrak, uma pessoa específica foi morta pelo exército de Artica. Pelo que me disseram, seu nome era Viserys Targaryen, disse ele imediatamente, fazendo com que todos à mesa o olhassem atonitos. Viserys Targaryen, o filho do dragão. Robert murmurou, erguendo a voz em surpresa. Exatamente, meu rei. Ele foi atacado pelos articanos e caiu em batalha, tendo sido prisioneiro de Khal Drogo. Ele o manteve como escravo, respondeu Varys. Você está dizendo que a cria do dragão está morta? Isso é ótimo. Robert exclamou de repente, surpreso e animado ao mesmo tempo. Outra coisa estranha é que seu corpo foi levado por um grupo de pessoas estranhas depois que os Articans deixaram o deserto. Não sei o que fizeram com ele, acrescentou Varys. Viserys Targaryen. Por que ele seria escravo do Khal Drogo? Ele não tinha uma irmã? Onde está a garota? Perguntou Cersei, com um olhar penetrante em Varys. Por mais aliviada que estivesse por uma das ameaças ao trono de seus filhos ter sido morta, ainda havia a garota Targaryen, que poderia gerar herdeiros e seria uma ameaça para Joffrey e seus descendentes. Não tenho nenhuma informação sobre isso ainda, Majestade, mentiu Varys. Espere. Khal Drogo disse que Jon Artica roubou sua noiva. Será que foi a garota Targaryen? Jon arregalou os olhos ao perguntar, enquanto todos pareciam imediatamente compreender a gravidade da situação. Não, não pode ser.
Aquele selvagem levou um Targaryen, acusou Cersei imediatamente. Não sei. Ainda não tenho informações para confirmar nada. Nem sabemos a aparência dela, então não posso afirmar nada, mentiu Varys mais uma vez. As informações sobre Daenerys em MYR haviam sido sabotadas por ele, então não havia como afirmar que havia uma mulher de cabelos platinados entre os articanos. Mesmo que as informações viessem do leste, enquanto Jon viajava pelo sul de Essos e até mesmo por It, Varys conseguiu alterar os relatos, sem nunca incluir uma descrição que mencionasse cabelos platinados. Ele sabia que isso poderia muito bem colocá-lo sob a forca, mas, ao mesmo tempo, era uma aposta que precisava fazer. Talvez, quando descobrissem, ele pudesse alegar que havia falhado, ou então seria tarde demais para seus outros planos se concretizarem. Afinal, ele não queria ser morto por Jon Artica naquele momento e sabia que Jon lançaria um ataque se ele fosse exposto. Mas isso ainda é apenas uma suspeita. Talvez devêssemos convocar Arya Stark para vir a Porto Real e esclarecer a informação. Ela estava com Jon Artica, deve saber muito bem se isso é real ou não, comentou Mestre Picelli. A reunião continuou sem muitos frutos, apesar do rei estar bastante feliz com a morte de Viserys. Ele também estava preocupado, pensando que o filho de Ned pudesse ter filhos de dragões, o que o irritou, fazendo-o sentir ódio por Jon Artica pela primeira vez. Ele nunca chegará ao ponto de odiá-lo, apesar de ser cauteloso e ter sofrido uma grande derrota contra o garoto. Ainda era incapaz de odiar o filho de Ned, mas quando a garota Targaryen foi suspeita de estar com ele, isso certamente o fez pensar diferente. Todos ali podiam perceber a ameaça que uma potência militar como Ártica representava, ainda mais se houvesse um herdeiro. De qualquer forma, a reunião prosseguiu com debates intermináveis. Eles estavam em uma situação difícil diante do relatório sobre o poder de Artica, ao mesmo tempo em que, por mais que cobiçassem sua tecnologia, seu aço valeriano e metal Elden, sua riqueza e poder além da muralha, e até mesmo as luzes que tentaram pesquisar após começarem a receber relatos sobre o que estava acontecendo na muralha, eles se perguntavam o que era, mas não conseguiam descobrir. A reunião continuou com soluções inúteis como sempre. Tudo o que lhes restava fazer era esperar para ver o que o futuro lhes reservava, na esperança de que os 7 reinos conseguissem lidar com a ameaça que Ártica representava. Ao mesmo tempo, Jon Arryn e Santanis deixaram a Fortaleza Vermelha enquanto seguiam em direção à Rua da Seda, encontrando um dos maiores ferreiros de Porto Real, que pediu para ver o jovem aprendiz. O garoto Gendry pareceu surpreso ao ver o mestre dos navios e a mão do rei ali, fazendo-lhe perguntas mais uma vez enquanto o olhavam atentamente, analisando seu rosto mais uma vez, como haviam feito dezenas de vezes enquanto procuravam outros bastardos de tempos em tempos. Não há mais dúvidas. Isso prova tudo. Robert tem 3 bastardos reais, murmurou Jon Arryn. E agora, o que devemos fazer? Ignorar, como você disse? Perguntou Santanis. Sim, temos algo ainda mais preocupante para lidar. Como discutimos há um ano, mesmo com bastardos, ainda precisamos manter o reino forte. Com Ártica ali pronta para nos atacar, ver os reinos divididos poderia encorajá-los a lançar um ataque. E não poderíamos resistir se estivéssemos divididos. Somente juntos podemos derrotá-los, e você sabe muito bem disso, Santanis comentou Jon Arryn, e Santanis assentiu com uma expressão inconsistente. Já na Fortaleza Vermelha, Petyr Baelys aproximou-se da rainha, entregando-lhe um papel que havia tirado da sala do conselho enquanto estavam sozinhos ali. Ela leu o papel e logo ficou irritada. Quero que você o mate esta noite. Entendeu? Cersei falou diretamente com Baelys ali na mesa do conselho. Será feito, minha rainha, respondeu Baelys. Ótimo. Não deixe rastros, foi tudo o que ela disse. Era hora de matar Jon Arryn, sabendo de suas atividades e suspeitas sobre seus filhos. Enquanto isso, Baelys procurou a mão do rei e encontrou Lady Lysa Arryn, que lhe deu novas ordens. A mulher sorriu rapidamente. Finalmente ficaremos juntos, Petyr. Ela falou em tom apaixonado, enquanto o homem assentiu e saiu do local, obviamente com segundas intenções. Sua próxima parada foi em um de seus bordéis, onde ele chamou sua ruiva favorita, que se parecia muito com Catelyn. Poucos minutos depois, ele estava nu na cama com ela. A mulher olhou para ele com um sorriso travesso. Você estava tão ativo hoje, meu senhor, ela disse, tentando tocar sua cicatriz, mas foi rapidamente repelida com um tapa. Não toque, disse ele em tom sério, antes de continuar a responder ao comentário dela. E sim, podemos dizer que hoje eu estava inspirado, disse ele. Posso saber por quê, meu senhor? Perguntou a prostituta. Digamos que o caos está prestes a começar, respondeu ele, sabendo muito bem que o dia seria marcado pelo envenenamento da mão do rei. Ao mesmo tempo, em breve receberia a notícia da morte de um certo Stark no norte. Após ter ido a Braavos e encomendado os serviços da guilda de assassinos mais poderosa do mundo, e assim o jogo de Baelys começaria. Ele primeiro eliminaria os Starks para que Catelyn se tornasse sua, enquanto também planejava sua futura vingança contra Jon Artica, encontrando uma maneira de destruí-lo pelo que ele havia feito com seu rosto. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se, quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.